Olá, caros alunos, tudo bem? Desejo que todos estejam bem, com saúde e se cuidando. Eu sou a professora Fernanda Caldas de Química e vamos continuar os nossos estudos online. Hoje vamos falar sobre átomo. Então vamos iniciar com o conceito fundamental da química, de que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Nós temos vários exemplos como madeira, pedra, ouro, água, ar e etc. Por que falar desse conceito? Porque a gente tem exemplos de matérias em que o próprio nome da matéria envolve os átomos que a compõem. Então, por exemplo, matéria ouro. Nós temos os átomos de ouro. Se nós tivéssemos matéria ferro, átomos de ferro. A água, que é um exemplo muito predominante no nosso dia a dia. Nós temos a formação da água através de dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, que é o H2O. Mas de onde surgiu essa ideia de átomo? Vamos lá? Os gregos já discutiam do que a matéria seria constituída. Então nós temos o nosso professor Demócrito e o aluno Leucipo. E eles discutiam do que será, do que a matéria é constituída. E com isso eles dividiram uma determinada matéria até chegar num ponto que não conseguia mais a divisão, ou seja, ela se transformava em indivisível. E a indivisível significa a, que é uma negativa, que é não, e tomou significa partes, ou seja, algo indivisível. O átomo é uma palavra de origem grega que veio através das discussões filosóficas dos gregos, que significa indivisível. No entanto, os gregos não estudaram cientificamente o átomo. Então eram conjecturas filosóficas, eram debates filosóficos sobre a constituição da matéria, mas definiram para a gente a palavra átomo. E aí surgiram vários modelos para explicar sobre o átomo. E o modelo que a gente vai falar hoje, que é o mais importante, é o modelo atômico de Rutherford Bohr. Esse modelo, ele é conhecido como modelo planetário ou sistema solar, em que a gente tem um núcleo que tem prótons e nêutrons, que é um núcleo positivo, que é pequeno e pesado. Em torno do núcleo giram os elétrons representados em roxo, com carga negativa, na eletrosfera, que são esses aros amarelos, né, em volta do núcleo. Então nós temos entre o núcleo e a eletrosfera espaços vazios. Então vamos lá. O núcleo possui prótons e nêutrons e na nossa eletrosfera giram os elétrons. O núcleo é positivo, com a carga do próton, e o elétron é negativo. Esse modelo atômico é o modelo mais utilizado, o modelo atual, né? Mais utilizado na química para os nossos estudos. Então, nós temos uma tabelinha, que é a tabela de estudo dos átomos, mostrando, então, algumas características das partículas presentes no átomo, que é a massa relativa, a carga e a carga relativa, tá? Dos prótons, dos nêutrons e dos elétrons, que são as partículas existentes no átomo. O próton a gente vai representar por P, o nêutron por N e o elétron por um E com um tracinho em cima. Só que o que interessa para a gente é o que está marcado aqui na setinha, que é a carga relativa, que é o mais importante do nosso estudo, tá? O próton. O próton é a parte mais importante do átomo, que é representado por P. Também é chamado de número atômico, representado por Z. Tem carga relativa mais 1, positiva. O nêutron, que tem símbolo N, é uma espécie sem carga, por isso que ela é neutra. E o elétron, né, que tem carga negativa, representado por um E com um tracinho do lado, a carga menos 1. Então, o que interessa para a gente é visualizar que o próton
e o nêutron, que fazem parte do núcleo, né, dão a carga positiva ao núcleo devido à carga do próton, e o elétron, que se encontra na eletrosfera, tem carga negativa que gira em torno desse núcleo positivo. Vamos então falar sobre número atômico, número de massa e massa atômica. O número atômico, Z, ele representa o número de prótons presentes no núcleo atômico. Consequentemente, também é característico para cada elemento químico. Assim, todos os átomos que apresentam o mesmo número de prótons, ou seja, são isótopos, pertencem ao mesmo elemento químico. Então isso é muito bacana. Por quê? Porque nós temos, por exemplo, a característica de um átomo de ouro, por exemplo, que tem número atômico 79, que identifica esse elemento químico. Então, ele não pode, né, ser um outro elemento com esse número atômico. O número atômico é como se fosse uma impressão digital, uma marca digital, ou o nosso número de RG, ele dá identidade ao átomo. E aí, os prótons, que são positivos, estão no núcleo, também são chamados de número atômico, que é P ou Z. Então, vamos pensar no número de massa do átomo. Vamos lá. O número de massa A não reflete o valor da massa do átomo, mas sim a quantidade de partículas existentes no núcleo. Então, no núcleo nós temos prótons e nêutrons, então o número de massa é a soma de P mais N, ou N mais P. Ou A é igual a N mais Z, já que P é igual a Z. Para indicar esse número de massa e o número atômico, que a gente acabou de descobrir, nós temos um elemento químico genérico X qualquer, e aí o número atômico nós vamos colocar do lado esquerdo inferior do símbolo do elemento, ou seja, no pé do elemento, tá? Então o Z, vamos ver aqui de uma forma mais ampliada, o Z, que é o nosso número atômico, que é a mesma coisa que o P, ele estará no pezinho do elemento. E o número de massa, ele estará em cima, massa em cima, o A de em cima, e próton ou Z no pé. Então, nós temos essa representação genérica. Na fórmula A igual a N menos P, se eu quiser descobrir o N, o que eu faço? Eu subtraio o A menos o P, ok? Então, para achar a massa, que é o número de massa, na verdade, eu somo o N mais o P, e se num outro exercício qualquer eu quiser descobrir o N ou o P, eu subtraio da massa o dado que eu tiver desse meu trio. Vamos falar agora sobre isóbaros, isoeletrônicos, isótonos. Então, em algumas situações, nós encontramos, né, átomos com o mesmo número de prótons, que a gente acabou de ver, que são os isótopos, são átomos de um mesmo elemento químico. Mas também podemos encontrar átomos que possuem o mesmo número de nêutrons, aí serão os isótonos, né? E nós podemos também ter o mesmo número de elétrons, que são isoeletrônicos, ou o mesmo número de massa, que serão os isóbaros. Formação de íon. Antes de a gente falar do íon, a gente tem que pensar no átomo, né? Como é que é a constituição do átomo? Vamos lá. Os átomos são eletricamente neutros, ou seja, o número de cargas positivas, prótons, é igual ao número de cargas negativas, elétrons. Porém, os átomos podem perder ou ganhar elétrons. Quando isso acontece, eles perdem a neutralidade elétrica e passam a ser denominados íons,
Ou seja, um átomo tem prótons ou número atômico igual ao elétron. Então, isso gera uma neutralidade. Agora, isso pode ser mudado, né? De que maneira? Se ele perder ou ganhar elétrons. Vamos lá. Quando um átomo perde, atenção, um ou mais elétrons, ele fica com excesso de carga positiva, que é o próton. Ele fica com próton a mais. E com isso, ele se torna um íon positivo denominado cátion. Quando um átomo ganha um ou mais elétrons, ele fica com excesso de carga negativa, porque ele ganhou um elétron que possui carga negativa. E com isso, ele se torna um íon negativo, denominado ânion, tá bom? Então vamos pensar o contrário do nosso dia a dia. Se a gente falasse o seguinte: puxa, eu ganhei dinheiro. Qual sinal a gente daria para isso? Ganhar dinheiro. Muito bom. Sinal positivo, mega positivo. E aí, o ganhar para a química é o contrário, é menos. E se nós perdermos dinheiro? Nada disso. Isso é uma coisa negativa. Vamos deixar esse assunto para lá. E aí, para a química, o ganhar é negativo, tá? E o perder é positivo. É o inverso de ganhar e perder do nosso dia a dia, tá bom? Vamos lá. A carga do íon é chamada de valência e ela é indicada por um número que indica a quantidade de elétrons que foi ganha ou perdida. E é um sinal matemático positivo no caso dos cátions, porque eles perderam, e negativo no caso do ânion, porque ganharam. Da seguinte forma, o cálcio mais 2, ele é um cátion de cálcio com valência mais 2, bivalente, ou seja, um átomo de cálcio que perdeu 2 elétrons. Vamos continuar a falar sobre o íon, né? Agora o íon N-3, ele é um ânion nitrogênio, tem valência -3 ou 3-. Ele é trivalente, ou seja, o átomo de nitrogênio que ganhou 3 elétrons. Quando a valência ela é +1 ou -1, ou 1- ou 1+, que significa monovalente, em geral a gente não indica o número 1, a gente só coloca o sinal. Então, por exemplo, Na+, ele é um cátion monovalente do sódio. Cl- é o ânion monovalente do cloro, ok? Vamos ver então um exemplo, né, que aplica o nosso exercício de atomística. Vamos lá, um exercício. Os átomos são formados por prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e os nêutrons estão localizados no núcleo, enquanto os elétrons circulam o átomo na eletrosfera. A tabela abaixo apresenta a quantidade de partículas que formam os elementos flúor, magnésio e ferro. Então vamos lá. Flúor, magnésio e ferro. A quantidade de prótons, né? A gente tem algumas lacunas, né? No caso do magnésio, a gente tem a lacuna para o magnésio, para os prótons. Para os nêutrons, a gente tem a lacuna para o flúor. Para os elétrons, a lacuna para o ferro, ok? Vamos então por linha horizontal. Vamos lá. Elemento flúor. Eu tenho 9 prótons e eu tenho 9 elétrons, porque nós estamos falando de átomos. Então, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, ok? E nós temos uma massa 19. Então, A igual a P mais N. Então, esse 19 é o resultado da soma de P mais N. Se eu quero descobrir o N, é só eu subtrair do A, que é 19, o P, que é 9. Então, vamos lá. O N, que está faltando aí para gente, vai ser igual a 19 menos 9, que é igual a 10. Então, a gente já vai preencher aí o nosso flúor sendo igual a 10 nêutrons. Vamos para o magnésio agora. O magnésio, nós temos os nêutrons e os elétrons. E tá faltando, e a massa, né? E tá faltando os nossos prótons.
Como nós estamos falando de um átomo tem prótons ou número atômico igual a elétrons. Então, esses 12 elétrons também são 12 prótons. É só isso. É só a gente lembrar do conceito de átomo, que P igual a Z igual a E. Ferro. Ferro nós temos os prótons 26, os nêutrons 30 e está faltando o meu elétron e a massa 56. Mais uma vez, a gente vai aplicar o conceito de átomo. Próton é igual a número atômico, que é igual aos elétrons. Então, a nossa lacuna de elétrons para o ferro vai ser 26. Então, vamos procurar a resposta certa? Em relação ao número de nêutrons, prótons e elétrons, os valores que completam corretamente a tabela acima são... Vamos lá, a gente tinha visto que o flúor tem 10 nêutrons, o magnésio tem 12 prótons e o ferro tem 26 elétrons. Resposta correta, letra A, ok? Então, galera, até mais e bom estudo. Revejam, tirem as dúvidas, que eu vou estar online para estar atendendo vocês no que vocês precisarem, tá bom? Muito obrigada e beijos em todos. Tchau, tchau.